futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Olá, bom dia, já são 7 horas mais 10 minutos em Arapiraca, estamos chegando aqui dentro do Comando 91 com o Jogo Rápido e a gente vai direto para o Eduardo Cardial com as primeiras informações do time do Asa na manhã desta terça-feira, depois da eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro. É hora de começar o planejamento para 2024, é isso mesmo? Ô Eduardo, bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui com informações do Alvinegro Arapiraquense, que lamentavelmente, conforme eu disse ontem, o Asa foi eliminado de forma precoce, perdeu o jogo para o Nacional da Paraíba, o Nacional de Patos, por 3-1. Havia vencido o primeiro jogo aqui em Arapiraca por 1-0, perdeu no segundo jogo, domingo passado, por 3-1 e deu adeus à temporada 2023. O Asa não conseguiu avançar de fase. E aí, evidentemente, que para o torcedor do Asa é uma situação bastante melancólica, triste, desagradável, porque ficam sem ter a equipe para torcer até o final da temporada. Agora o Asa é pensar em 2024, se reestruturar para 2024 conseguir conquistar o seu objetivo. Aliás, o Asa este ano disputou algumas competições e não conseguiu lograr êxito na questão de títulos. Disputou a Copa do Brasil, foi eliminado, a seletiva da Copa do Nordeste foi eliminado, disputou a Copa Alagoas, foi vice-campeão para o CSE ganhou o título da Copa Alagoas, disputou também campeonato alagoano, foi vice-campeão para o CRB e o CRB sagrou-se campeão. E agora a Série D do Campeonato Nacional, que o Asa também foi eliminado de forma precoce, tendo em vista o ano passado que o Asa foi até o mata-mata do acesso e por pouco não conseguiu, porque perdeu para a equipe do Pouso Alegre. E eu fiz um levantamento dos números do Asa nas duas temporadas. Temporada 2022, onde o Asa jogou a Série D do Campeonato Brasileiro e foi eliminado apenas no mata-mata do acesso. Lá na frente, já próximo de conquistar o acesso, o Asa foi eliminado para o Pouso Alegre. Esse ano, com uma folha salarial bem maior e também com uma equipe muito mais competitiva, o Asa terminou não conseguindo seu objetivo. Em 2022, o Asa teve 42 jogos, 19 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 58 gols marcados e 38 gols sofridos. Na temporada 2023, nesta atual temporada, o Asa jogou 38 jogos, obteve 17 vitórias, 13 derrotas e 8 empates. O Asa, enfim, fez uma temporada muito abaixo daquilo que o torcedor alvinegro esperava. Enfim, é aguardar agora um posicionamento da diretoria, falar sobre planejamento, projeto para a próxima temporada e o que vai ser desse elenco nesta atual temporada. Aliás, o presidente Rogério Siqueira está impossibilitado de falar nos próximos 15 dias devido a um julgamento no STJD, e o Rogério foi punido pela maioria dos votos no artigo 258 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Está impossibilitado de falar sobre futebol ao público durante 15 dias. Isso em virtude de xingamentos do presidente Rogério Siqueira, de acordo com o STJD, para com a arbitragem no dia que o Asa jogou contra o Atlético de Alagoinhas, salvo engano, dia 7 de junho. Então, Rogério foi punido. O torcedor vai ter que aguardar agora os próximos 15 dias para que a direção do Asa venha falar sobre a questão do futebol profissional do Gigante Arapiraquense. O atacante Cristiano Robert, o atacante Matheus Matias e também outros jogadores já utilizaram as redes sociais para se despedir oficialmente do Gigante Arapiraquense. Esses atletas não ficam no Asa nessa temporada, além do Cristiano Robert e do jogador Matheus Matias. O jogador Vitinho também utilizou as redes sociais, já agradecendo ao Asa e deixando o clube neste final de temporada. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardial. Valeu, Eduardo, obrigado pelas informações. Vamos direto agora para o Viderlan Araújo, o comentarista canhão do rádio e da internet. Alô, Viderlan, bom dia.
Olá, um abraço, um ótimo dia para todo mundo. Estamos de volta aqui no Jogo Rápido para comentar o planejamento do Asa e o que o Asa precisa fazer para já começar a desenhar a próxima temporada. Primeiro, a diretoria vai tentar chegar ao entendimento dentro da avaliação do que rendeu para tentar renovar com algumas peças. Eu acredito que essa deve ser a medida mais coerente e tentar começar a monitorar esse mercado, sabendo que vai ter um pouco mais de dificuldade, né, quando se fala de encontrar peças para poder fazer um time competitivo para o próximo ano, quando o Asa vai ter as mesmas competições a disputar e que é muito importante buscar uma boa posição também no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas. A diretoria já tem esse levantamento, tenho certeza disso, mas os erros cometidos nesse planejamento, esse ano principalmente, eles acabaram sendo erros imperdoáveis dentro daquilo que o Asa precisava para a sequência da temporada. Então é fundamental fazer um monitoramento agora no parâmetro daquilo que rendeu cada jogador, ver quem serve para continuar no elenco. Não vou aqui, claro, muita gente tem falado de alguns nomes que a diretoria poderia tentar segurar, mas vejo que esse processo vai muito de acordo também com o cenário que se encontra, com a capacidade de investimento e questões contratuais. O que é certo e lamentável é que o Asa teve uma movimentação financeira muito boa para a participação da Série D do Campeonato Brasileiro e não soube aproveitar bem esses recursos para investir numa equipe forte, para passar por momentos de dificuldade, como enfrentou no jogo contra o Nacional de Patos, e reverter um quadro, sim, de superioridade do adversário, que não é um quadro assim tão distante daquilo que o Asa tinha nas mãos, mas quando se fala no trabalho coletivo, aí sim, sobrou o Nacional de Patos nesse quesito. Então é importante o Asa agora fazer um monitoramento dessas peças, entendendo que o conjunto para 2023 será importante, mantendo aqueles que são considerados os pilares de boas apresentações na temporada para chegar em 2024 e fazer uma campanha digna daquilo que o torcedor espera, daquilo que o torcedor merece. Um grande abraço, à noite estaremos juntos no Futebol Show e até uma breve oportunidade. Segue você na sequência do Comando 91. Muito bem, meu caro Viderlan Araújo, Alan Jones chegando agora com as informações de CRB e CSA. Alô, Alan, bom dia. Bom dia, Clevânio, bom dia, André, amigos do Jogo Rápido. O CSA, que se representa hoje no Complexo Esportivo Gustavo Paiva, iniciando a semana de preparação para receber o Botafogo da Paraíba, no próximo domingo às 4h no Estádio Rei Pelé. A equipe que vai ter mudança no meio-campo, Bruno Matias está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Náutico, não joga no domingo. Em contrapartida, o CSA vai poder contar com o retorno do meio-campista Rainer, que cumpriu suspensão diante do Náutico no último domingo lá nos Aflitos. CRB, que voltou a trabalhar ontem no Ninho do Galo, iniciou a semana de preparação, porque no sábado tem um jogo difícil diante da equipe do Sampaio Correia, 4h, lá em São Luís, na Arena Castelão. Sobre essa partida, o zagueiro Bum comenta as dificuldades que o CRB vai enfrentar por conta desse adversário. Sim, é um números que nos incomodam, né? Esses 4 jogos sem vencer fora de casa, é realmente um diferencial na tabela, porque se nós tivéssemos pontuado mais um pouco, nós estaríamos mais acima. E por isso agora é o momento de 2 jogos em casa, 4 pontos, perdemos 2 pontos em casa, então temos a possibilidade de sair para 2 jogos. 2 jogos duríssimos, difíceis, equipes também precisam somar pontos, né? No caso São Paulo Correia e depois o ABC, mas temos que entender que o desafio está aí para ser superado. Vamos respeitar a equipe do São Paulo Correia, sabemos que é um dos jogos mais difíceis fora de casa, por conta do clima, por conta do gramado, por conta de muitos times vai lá e tem essa dificuldade. A gente venceu o São Paulo Correia já de muitos anos, uma equipe que vence muitos jogos em casa, e sempre nos jogos em casa vem se mantendo na Série B por conta de vencer muitos jogos em casa. Então temos que ter esses números, saber da dificuldade, respeitar, mas superar para buscar um resultado positivo e assim ter uma sequência melhor fora de casa e subir na tabela. Tá aí, portanto, a fala do zagueiro Bum do Clube de Regatas Brasil. CRB que ontem informou oficialmente o empréstimo de 2 jogadores que estavam no elenco profissional. O atacante Riquelme e o meio-atacante David Brau, que são jogadores oriundos das categorias de base do CRB, foram emprestados para a Ferroviária de São Paulo. Ganha mais
oportunidade, ter mais minutagem de jogo e retornarão em breve, quem sabe, com maior experiência para o Clube de Regatas Brasil. Aqui de Maceió, com informações do CSA e do CRB, Alan Jones para o Jogo Rápido desta terça-feira. Ótimo dia a todos. Valeu, Alan, grande abraço para você, ótima terça a você também. André Áviles, chegando agora também com o seu comentário, o assunto CRB e CSA, os dois representantes alagoanos que ainda estão disputando competições nacionais, o CSA na Série C e o CRB na Série B. Bom dia, André. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para você que está acompanhando a NNFM e também o NN Play. Primeiro falar do time Marujo, o CSA que tem 3 finais para jogar. São aí os 3 jogos que restam da primeira fase e pelo menos, e lógico, a gente dando uma estudada na tabela, 2 jogos, que são os 2 jogos em casa que o CSA terá, agora contra o Botafogo da Paraíba e depois contra o Remo. Ele conseguindo vencer esses 2 jogos e acontecendo algumas combinações, principalmente nessa próxima rodada, porque Paysandu e Náutico jogam e os 2 times já estão dentro, estão dentro do G8 e se empatarem, por exemplo, e o CSA vencer o Botafogo, o CSA entra no G8 e aí tem a continuidade de poder vencer o Remo e até empatar contra o Amazonas fora de casa. No entanto, o Marcelo Cabo perde um jogador importante, que é o Bruno Matias, para o próximo jogo, é o volante de contenção, mas também vai ter um retorno importante. Então, o CSA, o Marcelo Cabo, ele tem que tentar ajustar principalmente o setor de meio de campo. Qual será a estratégia? Qual será a proposta para o jogo contra o Botafogo da Paraíba? O CSA que jogou contra o Náutico no primeiro tempo, que foi totalmente ineficiente, não conseguiu produzir praticamente nada. E como eu falei até aqui, no Popular, escapou fedendo no primeiro tempo. Equilibrou um pouco as ações no segundo tempo por conta do ritmo mais baixo do time do Náutico, mas são ajustes necessários e urgentes para a equipe do CSA, principalmente no setor de meio de campo, e é lógico que o técnico Marcelo Cabo terá toda essa semana para trabalhar o time e tentar ajustar esse setor. Já o CRB joga fora de casa contra o Sampaio Corrêa, 23ª rodada. É um CRB que tem 4 jogos fora de casa consecutivos que não vence e precisa vencer para manter uma regularidade. O CRB, que é o 12º colocado, tem 28 pontos, está a 10 do G4 e a 9 à frente do Z4. Ou seja, está um pouco longe do Z4 e longe do G4. E repito, eu não acredito num CRB que vai brigar lá em cima por classificação para a Série A. Pode acontecer, pode, mas nesse momento, pelo que o CRB produziu e pelo que ele fez em termos de performance, principalmente por falta de regularidade, não acredito nisso. Mas ele tem uma parada difícil para enfrentar, que é o Sampaio Corrêa jogando lá no Castelão do Maranhão, e é quase que uma urgência, uma vitória, principalmente para trazer outros aspectos e outros fatores de confiança em jogos fora de casa. Mas é muito difícil para o CRB nessa próxima rodada. Mas isso, lógico, a gente vai falar muito hoje ainda, a partir das 19 horas, dentro do Futebol Show. Pois é, o meu caro André Áviles, e está definido, né? A final do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão, com o Penedense enfrentando a equipe do Zumbi em 2 jogos. Primeiro jogo lá, a comando de campo do Zumbi, e segundo jogo em Penedo, lá no Caldeirão do Alfredo Lee. E aí, dá para fazer uma aposta aí, André? Acho que não, muito equilibrado, Clevânio, porque antes do campeonato começar, esses 2 times já eram os 2 times que praticamente tinham esse aspecto, e muita gente apostava muito nesses 2 para chegarem na final. Chegaram mais uma vez. Eu acho que fica, para mim, infelizmente, porque acredito que a federação já poderia mudar ou tentar rever essa primeira divisão com 9 times apenas e colocar para 10, porque você faz um trabalho na 2ª divisão, chegando à final e só um classificar, fica até com uma pressão ainda maior. Para mim, poderia se classificar 2 para fazer um campeonato com 10. Concordo. Como era antigamente, é lógico que mudaria a forma de jogar, não seria primeiro e segundo turno e mais primeiro e mais 2 turnos como antes. Mas 2 times subindo, para mim, era o ideal para arredondar para 10 times, mas infelizmente... E aí teria que cair 2 também, né? Isso, subiria 2, cairia 2, então ficava algo mais normal e principalmente mais atrativo até para a 2ª divisão, para os times poderem colocar mais dinheiro, investir mais, seria então esse atrativo maior. Então, são 2 times que a gente já esperava que chegasse à final, chegaram. Para mim não tem favorito. E é mais um confronto entre Elenilson Santos e Jaelson Marcelino. Rapaz, que duelo, hein? Isso, mais um duelo entre os 2 e aí fica em aberto. E vale lembrar também, né, dentro desse duelo aí,
que em 2021, quando o Cruzeiro foi campeão da segunda divisão, o duelo foi com esses dois aí. O Helenilson era o técnico do Cruzeiro à época e o Jaelson Marcelino era o técnico do Zumbi. Hoje o Jaelson está no Penedense e o Helenilson no Zumbi. Isso mostra, inclusive, que os dois conhecem muito o futebol alagoano e, principalmente, é o terceiro ano consecutivo que o Zumbi chega na final. Verdade. Se não subir agora, filho, já era. Aí complica. E aqui deixa eu aproveitar também, mais uma vez, parabenizar o técnico Alisson Dantas. Sagrou-se campeão baiano da segunda divisão com o time do Jequié no final de semana. Parabéns para ele, trabalho excelente. A gente já falava aqui em outra oportunidade que ele teria conseguido levar o Jequié para a primeira divisão do Campeonato Baiano e nesse final de semana sagrou-se campeão. Parece que no sábado a decisão, sagrou-se campeão baiano da segunda divisão. Por lá está sendo aplaudido, abraçado por todo mundo. Parabéns a ele, é um grande ser humano, né? Trabalhador, batalhador. Quem conhece o Alisson de perto sabe do que eu estou falando aqui. Parabéns, Alisson. E que aqui para Alagoas, para muitos não serve, né? Não serve. Não servia, né? Agora, de repente, quem sabe, olharão com outros olhos. Mas desejo a ele muito sucesso, que ele consiga aí outros títulos também lá no futebol baiano, em outros estados, enfim. Bom, mas agora vamos ao giro do placar esportivo. Está chegando ele, o Marco Aurélio. Bom dia. Bom dia, Clevânia, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido, com as informações do giro do placar esportivo, com os resultados de ontem, segunda-feira, e também com a agenda de jogos dessa terça-feira. Começando com os resultados de ontem, pela Série C, no fechamento da 16ª rodada ontem, lá no estádio Almeidão, em João Pessoa, Botafogo da Paraíba empatou com o São José do Rio Grande do Sul em 1-1. Inclusive, Botafogo da Paraíba será o próximo adversário do CSA domingo no estádio Rei Pelé. Já em Aracaju, na Arena Batistão, Confiança voltou a vencer e venceu o Floresta do Ceará por 3-1. Os resultados aí então da Série C no fechamento da 16ª rodada. Pela Série B, ontem também teve bola rolando. No estádio Orlando Scarpelli, no Alfredo Jaconi, perdeu lá em Caxias do Sul. O Juventude perdeu em casa aí para o Vila Nova de Goiás por 2-0, então Vila Nova vencendo o Juventude ontem fora de casa. Já em Goiânia, o Atlético Goianiense, rival do Vila Nova, venceu a Tombense de Minas por 3-2. Boa vitória do Atlético jogando lá no estádio Antônio Ascioli. Já no estádio do Café, o Londrina venceu o Vitória da Bahia por 2-0. Outro resultado também surpreendente aí nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol internacional, ontem pela Copa do Mundo Feminina, ontem a Inglaterra empatou no tempo normal com a Nigéria em 0-0, a decisão foi para os pênaltis, e nos pênaltis a Inglaterra venceu por 4-2 e está na próxima fase, nas quartas de finais aí da Copa do Mundo Feminina. Já a Austrália, uma das donas da casa, né? A Austrália venceu a Dinamarca por 2-0, também se classificou ontem, então, os resultados aí de ontem. Falando agora dos jogos desta terça-feira, começando aqui pela Copa do Mundo Feminina, jogo que terminou há poucos instantes. A Colômbia, a seleção feminina da Colômbia, venceu a Jamaica por 1-0. E daqui a pouco já tem bola rolando para a França e Marrocos, outro grande jogo aí também da Copa do Mundo Feminino. Futebol, ainda falando sobre futebol internacional, hoje tem bola rolando pela Libertadores e Copa Sul-Americana, né? Começando pela Sul-Americana, tem o jogo de volta aí entre Fortaleza e Libertad do Paraguai, jogo às 19 horas, jogo que acontece lá na Arena Castelão em Fortaleza. Já às 21h30 tem outro brasileiro em campo, Corinthians, que joga fora de casa e vai enfrentar o New Old Boys da Argentina. Jogo às 21h30, então, Corinthians aí jogando fora de casa. Já pela Taça Libertadores da América também tem jogo de volta hoje às 19 horas no Maracanã. Tem Fluminense e o Argentino Júnior, duelo também interessante. Tem o Internacional jogando no Beira-Rio contra o River Plate, jogo às 21 horas. E no mesmo horário, lá na Arena da Baixada, lá em Curitiba, tem o Atlético Paranaense enfrentando o Bolívar, do lado da Bolívar. São os jogos aí, são os brasileiros que estarão em campo hoje pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Esse é o giro do placar esportivo aqui dentro do seu Comando 91. Valeu então, Marco Aurélio. Finalizando o nosso Jogo Rápido de hoje, a gente volta a falar de futebol às 7 da noite dentro do Futebol Show. Segue com os senhores Ailton Áviles e equipe no Comando 91. Bom dia.